Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade, e o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me recordo de um canto do Padre Zezinho. Como seria bonito se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José, e se todos se parecessem com Jesus de Nazaré. Tudo poderia ser bem melhor. Por isso que hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família, logo após o Natal do Senhor, e contemplamos, a exemplo dos pastores, lá nas grutas de Belém, esta bela imagem aqui diante do altar de Jesus, Maria e José. É um exemplo, um modelo para as famílias, como a gente dizia no início. Hoje nós nos deparamos com muitos modelos de famílias, mas todos nós, aliás, saiu uma pesquisa, todos querem ter uma família. Independente das opções das pessoas, todas querem estar numa família. E vejam que Deus deixa o seu ser igual a Deus, a sua vivência, o Verbo, o Filho, junto com Deus Pai na eternidade, com o Espírito Santo, e desce até nós
e se torna humano numa família humana. Vamos olhar um pouco para esta família de Nazaré, que às vezes a gente idealiza demais e não é bem assim o que os evangelhos nos traduzem. Vamos olhar os desafios da família de Nazaré. Primeiro, lá em Nazaré, uma moça jovem, entre 14 e 17 anos, concebe um filho à luz do Espírito Santo, preparada por Deus Pai, como imaculada. Mas será que as pessoas entenderam esse mistério? Eu acredito que muitas não entenderam. Nem José, no início, não tinha entendido. Ele só entendeu porque o anjo Gabriel também falou a ele: não temas de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Não foi fácil para Maria, não foi fácil para José. E depois, quando eles casaram, eles tiveram que ir fazer o recenseamento 130 quilômetros longe. Naquela época, o único meio de transporte era um burrinho de carga. Quanto tempo não demoraram de Nazaré para ir até a Belém? Chega em Belém, todas as portas estão fechadas. O recenseamento deve ter dado uma movimentação grande das pessoas, porque a maioria de quem era de origem judaica tinha sua identidade lá em Jerusalém. Então, começa ali. Sujeitos à lei, à vida social, ao Império Romano da época. E onde encontraram pousada? No mundo da natureza, entre os animais. No campo dos pastores de Belém, numa gruta. E Jesus não nasceu num berço de ouro. Nasce numa manjedoura, onde os animais se alimentavam. É colocado sobre as palhas. A mãe enfaixa o menino e o coloca sobre as palhas. Depois do nascimento, o anúncio dos anjos, a visita dos magos. Mas qual é a notícia? Herodes quer matar o menino. A dificuldade, tomar o menino e fugir para o Egito. E a tristeza desse casal saber da matança daquelas outras crianças inocentes. Exatamente há 40 dias depois do nascimento de Jesus, e essa festa nós celebramos do Evangelho de hoje, no dia 2 de fevereiro, a mãe leva o menino para apresentá-lo, consagrá-lo ao templo. A mãe e o pai levam o menino, porque todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. E também o rito de purificação da mãe. Sempre a mãe, depois do parto, e aí a gente entende por que a quarentena que as nossas avós falavam, né? Que a mãe tinha que ficar de quarentena. 40 dias a mãe era apresentada no templo para a purificação. Rito judaico, está na lei do Senhor. O que nós entendemos? Um Deus que assume a vida social e se sujeita a leis humanas. Nós também, né? Quantas leis, ritos seguimos nesta vida? Vejam só. Então, um casal, uma família que está inserida no mundo. Deus nasceu sujeito à lei. E ali, nesse momento da apresentação do Senhor, veja só um outro detalhe. Uma família rica, na época de Jesus, na apresentação do templo, oferecia um bezerro, um novilho, como oferta para o sacrifício, a aspersão do sangue para a purificação. Uma família que tinha alguma propriedade a mais, oferecia uma ovelha, um carneiro. A família pobre oferecia um par de pombinhos, de rolas. O que a família de Nazaré no Evangelho diz que oferecer? Um par de rolas. Então uma família que aprendeu o que é a dureza da vida. Mas tem 3 lições que o Papa Paulo VI diz que há uma escola profunda de Nazaré. 3 lições. Primeiro, a lição do silêncio. No mundo de tantos ruídos e de tanto barulho e bagunça, aprendemos no mistério, desde a noite de Belém até lá em Nazaré, o que significa silenciar. O que Maria fazia quando falavam sobre o menino? O que José fazia? Guardavam muitas coisas
em seu coração. Segundo, aprendemos as virtudes dessa família. Eles seguiam os mandamentos do Senhor, seguiam a palavra do Senhor. O que nós rezamos no Salmo 127 da liturgia de hoje? Felizes os que temem o Senhor, felizes os que amam o Senhor e trilham os seus caminhos. Essa família conheceu muito bem o livro do Eclesiástico, a primeira leitura que nós ouvimos, que reflete sobre o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Quarto mandamento: honra o teu pai e tua mãe, respeita o teu pai e tu terás vida longa. Veja os desafios e os sofrimentos da família de Nazaré. Aprenda com a escola de Nazaré, o silêncio de Nazaré, a vida das virtudes da família de Nazaré e o trabalho daquela gente simples. Filho de um carpinteiro. José era marceneiro, carpinteiro. Vivia lá naquela pequena aldeia de Nazaré, ganhando o pão com o suor do próprio rosto a cada dia. E aí a gente aprende também a simplicidade da vida. O que de fato é essencial?